Faltam veículos para remoção de corpos na Grande BH e a espera por um rabecão pode ser de horas. A situação precária foi denunciada pelo Sindicato dos Servidores da Polícia Civil durante a audiência da Comissão de Segurança Pública da Assembleia. Nós tivemos aí um caso gravíssimo, um adolescente que infelizmente foi vítima de um disparo de arma de fogo em Brumadinho, ficou 12 horas para ser recolhido o corpo. Se fosse um parente de um deputado, se fosse um parente de um desembargador, de um secretário de Estado, do governador, de um procurador, se fosse parente das autoridades do primeiro escalão do governo, a gente sabe que o corpo não vai ficar lá muito tempo, que esse rabecão vai aparecer em frações de minutos, esse rabecão vai chegar lá. Agora, imagine o filho de uma pessoa humilde aguardando 10, 12 horas a chegada do rabecão. Então, assim, é algo, senhor Marcos, inadmissível. No fim de novembro, quando apenas 2 veículos estavam em operação para atender toda a região metropolitana, um deles estragou durante um atendimento, comprometendo ainda mais o serviço. No final de semana anterior se agravou o problema porque tinham apenas 2 rabecões rodando, um em Betim, que atende até a região ali de Divinópolis, e um em BH, a Polícia Civil, com 7 rabecões, dos 7, 5 estavam estragados em oficinas. E no final de semana, o colega vindo da região ali de Caeté, Ravena, ali, com 2 corpos dentro do veículo, o veículo simplesmente parou no meio da pista. E é importante dizer também que os rabecões não têm sequer rádio de comunicação, e ele teve que consertar o caminhão para poder conseguir chegar com os corpos até aqui no IML. Detalhe, estava sozinho, como todos eles lá trabalham sozinho. Essa questão dos rabecões, ela no meu entendimento, falando pelo Sindicato dos Delegados, ela se resume em 2 coisas: burocracia e descaso. Descaso por parte do governo do Estado, que vende para a população de Minas Gerais algo que não entrega. Nós sabemos, e eu já falei aqui nessa comissão, que as viaturas da Polícia Civil, nesse governo Zema, a maioria delas, a grande maioria, 90% ou mais, foram adquiridas através de emendas parlamentares. O governo pouco investiu em viatura para a Polícia Civil. Então, aí vocês veem o descaso do governo para com a Polícia Civil. A burocracia para fazer as licitações, para fazer os reparos das viaturas, não é porque o doutor Francis não quer, é porque ele esbarra lá na frente, com um certo valor, e tem que passar lá para a CEPLAG. E a CEPLAG é burocrata. Porque o problema dos rabecões não se restringe só a Belo Horizonte, a região metropolitana. No interior do Estado, muitas das unidades da Polícia Civil não contam com rabecão. Quem faz o transporte dos corpos são as funerárias. As funerárias. Então, o delegado tem que fazer uma escala de funerária para que essa funerária vá lá e transporte o corpo. Representantes dos servidores também cobraram mais profissionais, melhores condições de trabalho, além do pagamento de um adicional por risco de contágio. O máximo que esse colega vai ter ali é uma luva para poder utilizar. Ele não tem máscara, ele não tem equipamento adequado e está ali tendo contato diretamente com materiais biológicos. Temos um parecer aqui, Rodrigues, eu não sei se foi falado aqui, parecer 14161. Esse parecer, de 2003, ele tem falando que, como não existe uma lei, os policiais que trabalham no transporte e no recolhimento dos corpos, dos cadáveres, eles não têm direito à gratificação por risco de contágio, não é insalubridade, como o próprio superintendente falou, que risco de contágio policiais, insalubridade, servidores administrativos. Todos aqui já contemplaram, já falaram das precariedades da polícia, já falaram que vive a sociedade, já falaram que, se fosse pelos números aqui, estava tudo perfeito, mas não é. Nada perfeito, pelo contrário. É muito precário. Olha, como é que você deixa um policial sozinho no rabecão? Aí chega na hora de remover corpo, como é que faz? Sabe como é que estão fazendo, secretário? Então tem que pedir à população para ajudar a botar o corpo
nas gavetas. Às vezes o familiar que lá está chorando perto do corpo da vítima. O superintendente da Polícia Civil de Minas Gerais reconheceu o problema e apresentou os números dos atendimentos na Grande BH. São 347 necrópsias por mês no IML BH, dá em média aí de 10 necrópsias por dia, 10, 11 necrópsias por dia, e no IML Betim, 61 necrópsias por mês, aproximadamente 2 necrópsias por dia no IML Betim. Nós entendemos que o número de rabecões mínimo para o atendimento dessas 2 unidades da Polícia Civil é de 1 rabecão para o PML Betim e 3 rabecões para o IML de Belo Horizonte. Segundo o governo, a frota da Polícia Civil é antiga. 14 rabecões são de 2012 e os 3 mais novos são de 2020. Veículos que recebem entre 2 e 7 manutenções por ano e passam meses parados. Dos 17 veículos, 8 já estão sem condições de uso e em processo de baixa no sistema. Por isso, no fim de setembro, foi assinado um contrato de locação para a reposição deles. Esse contrato assinado em 27 de setembro prevê a locação de 8 rabecões. Isso, sem dúvida alguma, vai trazer muito mais eficiência no serviço prestado, no que se refere à condição de trabalho para os nossos servidores e também na eficiência para o trabalho prestado à comunidade. Que a gente possa ter uma frota híbrida, focando mais nos locados, haja visto que nós vamos ter um contrato em curso, inclusive com manutenção incluída, manutenção corretiva, preventiva e troca de peças, mas que a gente também tenha uma frota própria, ainda que em menor número, para que a gente tenha maior segurança nesse procedimento de remoção de corpos. O contrato ele prevê a entrega dos rabecões em 90 dias. Para os gestores, esse modelo de contratação deve resolver os problemas de disponibilidade de veículos e renovação da frota. A alocação, ela envolve a manutenção preventiva e corretiva por conta da empresa locadora e também o guincho, mas, além disso, consta no termo de referência que ele é obrigado a garantir a disponibilidade. Ou seja, eu tenho que ter um veículo reserva, um rabecão reserva, não é um veículo, é um rabecão que seja reserva no caso das ausências. Então, acho que vale a pena a gente monitorar. Agora vai ser um modelo híbrido, 9 veículos próprios e 8 veículos locados em Belo Horizonte. Acho que vale a pena a gente acompanhar isso, monitorar, para a gente verificar se, de fato, pode aumentar a alocação desses veículos. O principal motivo é a disponibilidade do veículo. Então, nós temos que ter o rabecão funcionando 24/7. Nós temos nesse contrato a cláusula de substituição imediata. Nós temos um veículo reserva, nós vamos ter o serviço de guincho próprio da locação, existe uma previsibilidade de custo, então nós vamos pagar mensalmente por esses rabecões, é um preço fixo, cada rabecão ele fica o valor de R$ 10.365,41. Nós temos uma coisa mais importante ainda, deputado. A renovação vai ser constante. No contrato prevê a renovação a cada 30 meses. Sobre a falta de servidores, o superintendente reconheceu que na capital os profissionais atuam sozinhos. Já em Betim são acompanhados por servidores cedidos pela prefeitura ou por servidores administrativos da Polícia Civil. E falou sobre as opções de concursos que podem amenizar a situação. Nós temos 2 possibilidades, tanto de investigadores, que é algo mais a curto prazo, e esse outro concurso em análise do COFIN de 118 auxiliares de perícia. Ele falou ainda que já foi feito um pedido de adicional pelo risco de contágio, mas na resposta da CEPLAG houve uma confusão entre o risco de contágio e o risco de adicional de insalubridade. A insalubridade, do ponto de vista normativo, ela é direcionada, quando indicada, aos servidores da carreira administrativa. E o risco de contágio para os servidores da carreira policial. Então, a nota técnica que veio da CEPLAG, ela trata especificamente sobre insalubridade. Daí a necessidade de a gente retomar os estudos, e eu tenho esse compromisso aqui com o senhor e com essa comissão, em relação ao risco de contágio para os condutores do rabecão. O presidente da comissão considerou que as soluções apresentadas são demoradas, tendo em vista a urgência dos problemas debatidos na audiência pública, e questionou informações divulgadas pelo governo. O governador Romeu Zema afirmou nesta sexta-feira
que o Estado está adotando medidas imediatas para solucionar a falta de rabecões da Polícia Civil para atender 50 municípios da região de Minas. Aí, abre aspas, fala do governador, será solucionado rapidamente. Já tomamos todas as medidas necessárias para solucionar esse problema, afirmou o Zema. Se são as medidas aqui apresentadas, elas não são tão rápidas como o governador imagina, né? Essa é uma área da polícia que não pode ter uma atenção ali, ó, mas muita atenção, porque nós estamos mexendo com o pior momento do ser humano, que é a dor da família. Eu espero que o senhor leve isso, para que, na hora que chegar lá, os senhores não fiquem com tanta burocracia para atender as demandas que a polícia leva até os senhores.